Análise detalhada de Quem Pensa Enriquece por Napoleão Hill. Quem Pensa Enriquece, obra seminal de Napoleão Hill, é muito mais do que um manual para acumular bens materiais. É uma profunda investigação sobre a mente humana, a psicologia do sucesso e a filosofia da realização pessoal. Este documento oferece uma análise aprofundada dos conceitos centrais da obra, estruturada em tópicos que refletem a natureza progressiva e integrada dos ensinamentos do autor. A cada etapa, exploraremos as implicações psicológicas, filosóficas e práticas, assim como exemplos ilustrativos que reforçam o poder transformador do pensamento disciplinado. Introdução, contexto e o poder do pensamento. Pensamentos são coisas. Desde a abertura da obra, Napoleão Hill apresenta uma ideia revolucionária para sua época, e ainda hoje relevante, ao declarar que pensamentos são coisas. Essa afirmação serve como fundamento para toda a filosofia do livro, elevando o pensamento à condição de força criativa primordial. A visão tradicional que separava o mundo interno das ideias do mundo material é rompida por Hill, que propõe uma interconexão dinâmica onde o pensamento precede e molda a realidade. Hill não entrega uma fórmula mágica, mas um método rigoroso, resultado de anos de pesquisa sobre as vidas e atitudes de centenas de pessoas bem-sucedidas, incluindo o magnata Andrew Carnegie. O que emerge é a compreensão de que o sucesso e a riqueza começam no plano mental, com um desejo definido, fé absoluta e persistência inabalável. Essas qualidades, somadas à disciplina do pensamento, tornam-se agentes ativos na construção do destino pessoal. Do ponto de vista psicológico, Hill antecipa conceitos modernos da programação neurolinguística e da psicologia positiva ao enfatizar o papel do subconsciente como receptor e catalisador das intenções conscientes. A prática da autossugestão, repetição emocionalizada de afirmações, visa impregnar o subconsciente com imagens poderosas que orientam o comportamento e atraem as oportunidades necessárias. A persistência é destacada como fator determinante para evitar o fracasso prematuro, pois o abandono antes da concretização é a maior causa da derrota. Filosoficamente, a ideia de que pensamentos são coisas aproxima a obra de tradições metafísicas e idealistas, como os ensinamentos herméticos e o pensamento de George Berkeley, que colocam a mente como matriz da realidade. Hill, porém, diferencia-se ao dar a essa premissa uma função prática e utilitária, mostrando que o pensamento pode e deve ser utilizado para alcançar o sucesso material e pessoal. O exemplo de Edwin C. Barnes é emblemático. Sua convicção absoluta de tornar-se sócio de Edison não apenas o motivou, mas o fez agir com ousadia e persistência, transcendendo limitações financeiras e sociais. Essa história personifica o poder da mente na transformação da vida. Na atualidade, a abordagem de Hill encontra ressonância em práticas de coaching, na lei da atração e em métodos que valorizam a mentalidade positiva e o foco. O diferencial do autor está na exigência do compromisso concreto e da ação persistente, evitando a ilusão do pensamento mágico. Assim, o pensamento, devidamente disciplinado e combinado com ação, torna-se a chave para a realização humana. O desejo ardente, motor inicial da realização. No cerne da filosofia de Hill está o princípio do desejo ardente, que ele define como ponto de partida imprescindível para toda grande conquista. Essa não é uma vontade passageira ou vaga. Trata-se de um impulso obsessivo e claro, que direciona a energia mental e emocional do indivíduo para a concretização de um objetivo específico. Hill argumenta que a ausência de um desejo definido é a raiz do fracasso, pois sem um propósito claro, a mente dispersa suas forças e sucumbe diante das dificuldades. A força do desejo é tanto emocional quanto racional, imbuída de fé e determinação. A história de Edwin C. Barnes novamente ilustra esse ponto. Seu desejo não era simplesmente trabalhar com Edison, mas tornar-se sócio, o que o impulsionou a eliminar mentalmente qualquer plano de retorno, a metáfora de incendiar os navios, criando um compromisso absoluto. Psicologicamente, o desejo ardente funciona como um catalisador interno que ativa a imaginação, a persistência e a autossugestão. Hill propõe um método prático para cristalizar esse desejo, definir a quantia exata a ser adquirida, o que será dado em troca, estabelecer um prazo realista, planejar um caminho e repetir diariamente uma declaração emocionalizada do objetivo. Isso condiciona o subconsciente a trabalhar em favor do propósito.
Filosoficamente, o desejo ardente é a expressão da vontade criadora do indivíduo, uma força que reconfigura não apenas o pensamento, mas também o comportamento e a percepção, alinhando o sujeito com as oportunidades e ações necessárias para a realização. Na ciência contemporânea, o conceito é reforçado por estudos em neurociência e psicologia positiva, que mostram como metas claras e motivação intensa remodelam o cérebro e promovem comportamentos produtivos. Empreendedores modernos exemplificam essa dinâmica ao transformar ideias em negócios bem-sucedidos, superando adversidades por meio da persistência e foco. Assim, o desejo ardente é a semente de toda realização, imprimindo direção e energia à jornada rumo ao sucesso. A fé e a confiança, o químico-chefe da mente. A fé para Hill é o elemento que confere energia e vitalidade ao desejo ardente, funcionando como um agente alquímico que transforma pensamentos em realidade. Diferente de uma crença passiva, a fé é um estado mental ativo, cultivável através da autossugestão, a repetição emocional e constante de afirmações positivas. Este processo engana o subconsciente, que absorve essas ideias como verdades absolutas, desencadeando a mobilização de forças internas e externas para a realização do objetivo. Psicologicamente, essa dinâmica está em sintonia com o conceito de neuroplasticidade, onde crenças internalizadas moldam o comportamento e as percepções. A fé aumenta a resiliência, a motivação e a persistência, criando uma predisposição para enxergar oportunidades e agir. Filosoficamente, Hill associa a fé à inteligência infinita, uma força universal que conecta o indivíduo a um campo maior de possibilidades. A fé harmoniza desejos, pensamentos e emoções, alinhando-os com esta inteligência para gerar resultados concretos. Isso dialoga com tradições espirituais que veem a mente como instrumento criador da realidade. Exemplos como o de Barnes e Charles M. Schwab demonstram que a fé, aliada ao propósito definido e à persistência, transcende limitações e permite a concretização de sonhos aparentemente inalcançáveis. Portanto, a fé é o químico-chefe que dá vida ao poder da mente, impulsionando a transformação dos pensamentos em riqueza tangível. A autossugestão, influenciando o subconsciente. Hill apresenta a autossugestão como a técnica central para impregnar o subconsciente com os desejos e crenças necessárias para o sucesso. Não se trata de mera repetição mecânica, mas de uma conjugação entre desejo ardente, fé e emoção intensa que torna o subconsciente um aliado ativo na realização dos objetivos. O subconsciente não distingue o positivo do negativo, aceitando como verdade aquilo que recebe com convicção e emoção. Assim, pensamentos negativos reiterados podem gerar autossabotagem, enquanto os positivos alimentam a autoconfiança e o impulso para a ação. Psicologicamente, isso antecipa princípios da programação neurolinguística e da psicologia cognitiva, que reconhecem a importância da repetição e emoção na formação de crenças. Filosoficamente, a autossugestão remete ao idealismo pragmático, onde a realidade é moldada pela consciência ativa. Hill recomenda a formulação clara de uma declaração do desejo, sua leitura em voz alta 2 vezes ao dia, acompanhada de visualizações vívidas, para condicionar o subconsciente. Na prática contemporânea, técnicas como meditação guiada, afirmações positivas e visualização criativa refletem esse princípio. Empreendedores que cultivam diariamente a crença em sua capacidade exemplificam o poder transformador dessa ferramenta. Assim, a autossugestão é o elo vital entre pensamento e manifestação, conferindo ao indivíduo o papel de arquiteto da própria fortuna. O conhecimento especializado e sua aplicação prática. Hill diferencia conhecimento geral de conhecimento especializado, ressaltando que o primeiro, embora amplo, é pouco útil para a conquista efetiva de riqueza, enquanto o segundo, sistematizado e aplicado, é fonte real de poder. O conhecimento só se torna eficaz quando organizado em um plano prático e colocado em ação, pois o cérebro humano não gera resultados automáticos sem intenção e propósito claros. A aplicação prática é a ponte entre a teoria e a realização. Exemplos como Henry Ford e Thomas Edison evidenciam que escolaridade formal limitada não impede o sucesso, desde que haja autodisciplina, estudo contínuo e imaginação aplicada. Hill destaca 5 fontes para adquirir conhecimento especializado: experiência pessoal, grupos de mente superior, instituições educacionais, bibliotecas e cursos, inclusive à distância, antecipando o conceito moderno de aprendizado ao longo da vida.
O conhecimento aplicado de forma criativa e organizada pode transformar situações adversas em oportunidades, como no caso do vendedor desempregado que criou um serviço inovador usando seu conhecimento em contabilidade. Hill enfatiza também o planejamento e a comunicação clara do valor oferecido como diferenciais decisivos no sucesso profissional. Portanto, o conhecimento especializado aliado à ação estratégica é uma competência vital para a realização pessoal e financeira no mundo contemporâneo. A imaginação como a oficina da mente. A imaginação é apresentada por Hill como laboratório mental onde o desejo ganha forma e se transforma em planos concretos. Ele distingue a imaginação sintética, que combina ideias pré-existentes para criar soluções práticas, da imaginação criadora, que capta insights originais da inteligência infinita. Psicologicamente, a imaginação é um intermediário entre desejo e ação. Sem ela, o desejo permanece vago e inerte. A visualização repetida de imagens mentais fortalece a fé e sustenta a persistência. Filosoficamente, a imaginação é a ponte entre o mundo interno e externo, entre a mente finita e a inteligência universal. Ela é vista como ferramenta sagrada e transformadora. Exemplos como Asa Candler, que transformou Coca-Cola em um império, e Dr. Frank W. Gonçalves, que captou 1 milhão em uma semana, demonstram o poder da imaginação aliada a propósito e ação. Desenvolver a imaginação é, portanto, disciplina estratégica e espiritual fundamental para transformar sonhos em realidades. O planejamento organizado e a criação de planos práticos. Hill enfatiza que o planejamento é a ponte entre o desejo e sua concretização. Mesmo o desejo intenso sem plano organizado e ação coordenada, permanece inerte. O planejamento funciona como controle cognitivo, canalizando energia mental para objetivos específicos e reduzindo a incerteza. Filosoficamente, representa o exercício consciente do livre-arbítrio para transformar potencial em ato. A formação do grupo de mente superior é destacada como meio para ampliar criatividade, análise e execução, além de oferecer suporte emocional. Hill adverte que o fracasso de um plano não é derrota definitiva, mas convite à reformulação estratégica a um exercício de inteligência emocional e resiliência. Figuras como Charles M. Schwab exemplificam o sucesso decorrente da organização meticulosa e liderança eficaz. Na atualidade, líderes como Steve Jobs e Elon Musk incorporam essa convergência de planejamento e criatividade. Assim, o planejamento organizado é a fundação sólida para a construção da riqueza e sucesso duradouros. A decisão como antídoto para procrastinação e fracasso. A decisão firme e rápida é apresentada como o oposto da procrastinação, uma das principais causas do fracasso. Hill observa que os bem-sucedidos tomam decisões prontamente e as mantêm, enquanto os fracassados hesitam. Psicologicamente, a decisão estrutura a mente, elimina dúvidas e fortalece a autoconfiança, criando clareza e propósito. Ela filtra pensamentos e ações congruentes com o objetivo, blindando contra distrações. Filosoficamente, decidir é exercer soberania sobre a própria vida, assumindo responsabilidade e rompendo com a passividade. Exemplos históricos como Abraham Lincoln e Samuel Adams ilustram o impacto de decisões corajosas. Edwin Barnes demonstra como a decisão irrevogável cria um ponto sem retorno que impulsiona a ação persistente. No mundo contemporâneo, a decisão corajosa de empreendedores que deixam empregos seguros para criar negócios exemplifica a força transformadora da decisão. Portanto, cultivar a firmeza decisória é fundamental para transformar sonhos em conquistas tangíveis. A persistência como motor para superar obstáculos. Para Hill, a persistência é a força vital que permite que desejo e fé se concretizem em realidade. Ela representa a capacidade de resistir à frustração e à tentação de desistir diante das dificuldades. Psicologicamente, a persistência é um exercício contínuo de autocontrole, disciplina e resiliência mental. O fracasso decorre mais da desistência precoce do que da falta de talento. Filosoficamente, ela expressa a visão do ser humano como agente ativo e criador de seu destino. Hill recomenda 4 passos para desenvolver a persistência: propósito definido, plano claro com ação constante, proteção contra influências negativas e alianças sólidas. Exemplos como Henry Ford, que persistiu contra críticas para desenvolver o motor V8, e Elon Musk, que superou fracassos repetidos, ilustram esse princípio.
Persistir é, portanto, o aço que tempera o caráter e a mente, essencial para a transformação da vontade em conquistas. O poder da mente superior. Hill apresenta a mente superior como a sinergia mental gerada pela união harmoniosa de duas ou mais mentes, criando uma força criativa que transcende a soma dos esforços individuais. Essa união potencializa a capacidade de conceber, planejar e executar, acessando a inteligência infinita. Andrew Carnegie atribuía parte de seu sucesso à criação de grupos de mente superior, onde ideias e estratégias floresciam. Psicologicamente, o princípio reforça a importância da interdependência e inteligência coletiva, contrapondo o isolamento mental, que limita a criatividade. Filosoficamente, a mente superior sugere uma visão holística da inteligência e da consciência universal. Na contemporaneidade, esse conceito encontra paralelos em equipes multidisciplinares, redes colaborativas e ambientes de cocriação. Hill convida a cultivar a mente superior com harmonia, respeito e propósito para acessar esse poder inesgotável. O mistério da transmutação da energia sexual. Hill revela a energia sexual como uma das forças mais poderosas da natureza humana, que pode ser transmutada, redirecionada, para impulsionar realizações extraordinárias. Essa energia, quando canalizada para atividades intelectuais e criativas, torna-se fonte de vigor, magnetismo pessoal, coragem e persistência. Psicologicamente, a transmutação representa uma sublimação onde o impulso natural é convertido em poder mental refinado. Filosoficamente, eleva a energia sexual a uma dimensão espiritual e energética, uma alquimia interna. Exemplos contemporâneos de atletas e artistas que controlam essa energia para aumentar o desempenho corroboram a visão. Hill mostra que dominar essa energia é transcender a existência física e acessar o poder criativo ilimitado da mente. O subconsciente como elo com a inteligência infinita. O subconsciente, para Hill, é um canal dinâmico que conecta o indivíduo a uma inteligência universal, fonte inesgotável de sabedoria e poder. Ele atua como receptor e transmissor de vibrações mentais, amplificadas por emoções intensas como fé e desejo ardente. Psicologicamente, o subconsciente influencia emoções, hábitos e comportamentos, e pode ser moldado pela autossugestão. Filosoficamente, essa ideia remete a uma consciência universal que permeia o cosmos. Hill relata exemplos de insights e inspirações que parecem vir de uma fonte superior, como no caso de Henry Ford. O controle consciente dos pensamentos e emoções prepara o terreno para o subconsciente operar eficazmente. Assim, o sucesso resulta da harmonização entre mente consciente, subconsciente e inteligência universal. O cérebro como estação transmissora e receptora de pensamentos. Hill concebe o cérebro como uma estação de rádio capaz de emitir e captar vibrações mentais, conectando o indivíduo a outras mentes e à inteligência infinita. O subconsciente transmite pensamentos, enquanto a imaginação criadora recebe ideias e inspirações de fontes externas. Psicologicamente, emoções fortes elevam a frequência das ondas cerebrais, intensificando a capacidade de captar pensamentos poderosos. Filosoficamente, essa visão sugere a interconexão entre todos os seres humanos. Fenômenos como a intuição coletiva e a sincronicidade refletem essa comunicação extrasensorial. Hill utiliza reuniões imaginárias para estimular o sexto sentido e acessar ideias superiores. Dominar essa estação mental demanda eliminar o medo, cultivar a fé e a autossugestão. O sexto sentido e a imaginação criadora. O sexto sentido é a faculdade mental que conecta o indivíduo diretamente à inteligência infinita, permitindo intuições e soluções que transcendem a lógica. A imaginação criadora é a oficina da mente onde nascem ideias originais, recebidas por meio de estados elevados de consciência. Psicologicamente, o sexto sentido pode ser interpretado como intuição profunda, integrando informações inconscientes. Filosoficamente, remete à sabedoria interior reconhecida em diversas tradições místicas. Hill enfatiza que essa capacidade pode ser cultivada por meio do autoconhecimento e controle mental. Exemplos práticos como o método do Dr. Elmer Hua Gates ilustram a importância da preparação mental. O sexto sentido integra razão, emoção e intuição para realizar o potencial humano ilimitado. Os 6 fantasmas do medo, barreiras psicológicas ao sucesso.
Hill identifica 6 medos principais que paralisam e limitam o indivíduo: pobreza, crítica, saúde, perda de amor, velhice e morte. Esses medos atuam como prisões mentais que corroem a autoconfiança e impedem a ação. O medo da pobreza gera mentalidade de escassez e inação. O da crítica limita a originalidade. O da saúde provoca ansiedade que afeta o corpo. O da perda do amor desestabiliza emocionalmente. O da velhice envolve insegurança financeira e social. E o da morte gera angústia que desvia do presente. Psicologicamente, são construções mentais que influenciam concretamente o comportamento. Hill propõe o controle consciente da mente para superar esses fantasmas, usando autossugestão, fé e persistência. Exemplos como Edson mostram que ignorar medos e críticas é fundamental para o sucesso. Hoje, técnicas de mindfulness e coaching auxiliam a superar esses bloqueios. Superar esses medos é condição para transformar desejos em conquistas. Conclusão: controle da mente, eliminação de álibis e conquista do sucesso. Hill sintetiza sua filosofia no controle absoluto da mente e na eliminação dos álibis, desculpas e racionalizações que impedem a ação. O subconsciente materializa aquilo que lhe é sugerido com emoção e fé, por isso a reprogramação mental é essencial. Álibis como "se eu tivesse mais dinheiro" ou "se fosse mais jovem" são armadilhas que paralisam o indivíduo. Filosoficamente, rejeitar os álibis é assumir responsabilidade e exercer a liberdade existencial. O sucesso resulta da conjunção do controle mental, eliminação de desculpas, propósito definido, fé, persistência e ação coordenada. Histórias de Edison e Ford ilustram o poder dessa tríade. Hill conclui que o indivíduo é o arquiteto consciente do próprio destino, capaz de converter pensamento em realidade material. Considerações finais. Quem pensa enriquece permanece uma obra atemporal, que transcende o simples desejo de riqueza para oferecer um mapa detalhado da transformação interior necessária para a realização plena. Napoleão Hill propõe uma integração holística entre mente, emoção, ação e espiritualidade, onde cada passo é um degrau rumo ao autodomínio e à concretização dos sonhos. A riqueza, nesse contexto, é tanto material quanto simbólica, expressão do poder criativo do ser humano sobre sua vida e circunstâncias. A disciplina do pensamento, aliada à fé, persistência, planejamento e cooperação, revela-se o caminho seguro para o sucesso duradouro. Este documento procurou aprofundar cada conceito, destacando suas bases psicológicas, filosóficas e práticas, oferecendo um guia estruturado para aqueles que desejam não apenas compreender, mas aplicar os ensinamentos de Hill em suas vidas. Silvia.